Análise política, com Rudá Hit. Na ponta da linha conosco, nosso comentarista político Rudá Hit. Rudá, surpreende muita gente, tem surpreendido muita gente, que o governador Antônio Anastasia e o senador Aécio Neves, ambos do PSDB, e de quem se esperava uma atuação mais contundente na oposição ao governo federal, ao governo Dilma, aos ministros de Dilma, principalmente os ministros vítimas de denúncia, surpreende você ou assusta você que tanto o governador quanto os senadores estejam sendo muito tranquilos, muito delicados até, na verdade, com o trato, principalmente em relação ao ministro que foi vítima dessas últimas denúncias, o Fernando Bezerra, que teria levado para Pernambuco 90% do dinheiro, dos investimentos para a prevenção de enchentes, e isso tudo em detrimento de Minas Gerais, Rudá? Assustar não, Luiz. O que revela é que o discurso e o ataque moralista em política quase sempre é política. Ou seja, não foi só o caso agora do ministro Bezerra, foi também o caso do Fernando Pimentel. Uma coisa é ser solidário a um mineiro, a outra coisa é começar a ficar claro que há interesses político-eleitorais por trás desse silêncio. Vou explicar o que ocorre especificamente agora com o ministro pernambucano. O que está acontecendo é que eu já comentei, inclusive aqui na coluna, que o Aécio Neves tem muita dificuldade de entrar com força no Nordeste. E o Nordeste é o segundo colégio eleitoral regional do país. Para quem tem pretensões a ser presidente da República, sem o Nordeste fica quase impossível de se eleger. E qual é a pessoa que o Aécio vem tentando atrair para o seu bloco e até já fez um convite para no futuro compor a chapa como vice? É o governador Eduardo Campos, de Pernambuco. Bom, o que está acontecendo nesse momento em Recife é que o ministro Bezerra, que é do PSB, do partido do Eduardo Campos, do governador de Pernambuco, ele está sendo indicado pelo governador lá de Pernambuco para ser candidato nesse ano a prefeito em Recife. Alguns dizem que é blefe. Por que seria blefe? Seria blefe porque Eduardo Campos está tentando segurar um pouco alguns políticos, alguns expoentes do PT de Pernambuco, muito importantes lá no estado, que estão começando a se articular para serem candidatos na sucessão de Eduardo Campos. E isso irritou muito. Então, na verdade, o que está acontecendo é que a Aécio, obviamente o governador Anastasia, estão poupando esse ministro pernambucano, que talvez seja candidato a prefeito em Recife por vontade do governador, que eles querem atrair numa aliança com o PSDB em 2014, ou mesmo, não sendo candidato, Bezerra, na verdade, está sendo uma ponta de lança para conter o avanço do PT em Pernambuco. E nós temos que lembrar que em Pernambuco, Lula e mesmo Dilma tiveram uma votação estrondosa. Lá a oposição não entra de maneira alguma lá. Então veja que, nesse caso, o Aécio precisa mesmo do governador para poder ter algum ingresso no Nordeste, em especial em Pernambuco. Essa é a história do silêncio, Luiz. E isso também, de alguma forma, para enfraquecer as próprias pretensões do Eduardo Campos de se tornar candidato, né, o pré-candidato. Que é para onde parece que está caminhando, né? Exatamente, ou seja, se o governador de Minas ou o senador Aécio Neves atacarem o Eduardo Campos, obviamente que isso gera uma ruptura, porque o interesse maior do Eduardo Campos é justamente ser candidato numa chapa à presidência da República. Todos querem ele como vice, tanto Dilma, Lula, quanto Aécio Neves, tanto a oposição como a situação. Um ataque nesse momento seria desastroso para o plano futuro de qualquer uma das partes, tanto do Aécio Neves quanto do próprio Eduardo Campos. Portanto, todos ficam em silêncio nesse momento. E o jornal O Tempo traz numa parte de hoje exatamente falando sobre esse assunto, e eles fecham dizendo o seguinte, que ao agir gentilmente com o ministro Bezerra, a Aécio e o PSDB podem até manter abertas as portas e as vias de diálogo com o PSB, mas fecham
as portas à fatia do eleitorado que sofre ataques de nervos, quer dizer, que não suportam as alegações e denúncias de corrupção. Isso também é verdade, não é, Rudá? É verdade, mas nós temos várias pesquisas realizadas no país inteiro que revelam que o brasileiro, a massa de eleitores do Brasil, ao redor de 75% dos eleitores brasileiros, não se importam nem um pouco com a questão da corrupção. Pelo contrário, uma pesquisa do IBOPE revela que esse índice é um índice de brasileiros que afirmam que se fossem poder, se fossem governo, eles fariam a mesma coisa, só que em favor da sua família. Então não é um tema que chama muito a atenção do brasileiro hoje. Acho que isso é muito importante que a gente tenha clareza, porque, infelizmente, o país vive assim. O que atrai o brasileiro? É estabilidade econômica e consumo. É isso que dá voto. Aí vale a pena sempre lembrar aquela frase famosa do Maquiavel, aquela ideia famosa do Maquiavel, que ele dizia que a parte do corpo humano que mais dói é o bolso. É isso aí. Nosso colunista de política, Rudá Hit, muito obrigado, Rudá. Amanhã a gente volta. Amanhã estamos aqui de novo. Grande abraço.